E aí pessoal, aqui é a Gai e neste vídeo eu vou falar sobre Monark, Flow Podcast e a Gabriela Prioli. E tem algumas coisas que são necessárias para serem faladas, porque eu fiz um vídeo curto comentando sobre a questão, mas foi um vídeo mais sensacionalista. Os vídeos curtos são mais para falar a ideia no geral e um pouco mais rápido, um pouco mais explosiva, porque é um vídeo muito curto para deliberar. Então vamos falar sobre as grandes questões. Isso aí tem toda aquela treta, aquela problemática de que houve a discussão entre a Gabriela Prioli e o Monark quando ele falou que, eu acho que a educação no Brasil é ruim. E aí ela falou quais são os seus parâmetros e ele falou, não dá pra conversar com você e não sei o que, e blá blá blá, e aí começou todos os problemas. Que aí ela fez a alusão sobre, eu acho que você tá gordo. Aí ele diz, não, eu acho que você tá magro. Aí ele diz, eu acho que eu tô gordo. Aí ela fala, mas esse é o parâmetro da realidade. Primeiro, vamos a algumas coisas. Sobre o Flow Podcast. Primeira coisa a ser comentada, que não dá pra comentar muito, não deu pra comentar no vídeo curto. Nesse vídeo mais longo, vamos falar. O Flow Podcast é um podcast cujo objetivo é ser uma conversa de bar. É como as pessoas apresentam pra mim, eu concordo, é uma boa apresentação. Do pouco que eu já vi, eu também concordo que o objetivo do Flow Podcast não é ser uma conversa tecnicista, não é pra ser uma conversa cientificista, não é pra ser um seminário, é pra ser uma conversa de bar, uma conversa descontraída. Não há problema com isso, ok? Isso é uma coisa muito importante que algumas pessoas que estavam me defendendo quando eu falei da mediocridade do Flow Podcast, algumas pessoas estavam falando que, não, o Monark é mesmo burro e não sei o que. Não é isso, galera. Não vamos pra isso. Não tem problema ter um podcast cujo objetivo não é ser analítico. Óbvio que não tem. Não precisa disso. A maioria das pessoas não tem paciência, não gosta de algo analítico. E mesmo se você gostar, não quer só ouvir algo analítico toda hora. Ok? Não precisa ter embasamento para tudo. Se você vai ter uma conversa descontraída, tenha essa conversa descontraída. A premissa do Flow Podcast não é ruim. Ok? E o Monark é um personagem com carisma, com personalidade, e ele pode ser essa pessoa, tipo, a galera fala o fumado do Flow Podcast. Não tem problema isso, galera. Então, o primeiro passo é esse. Outro passo, não tem problema gostar disso. As pessoas podem gostar de algo que seja, entre aspas, ruim ou medíocre. Por exemplo, eu gosto de Crepúsculo, eu gosto de Nanatsu no Taizai, eu gosto de um monte de série que é horrível, só que me divirto vendo. Você se divertir com algo, você não precisa ser algo super bem trabalhado, bem feito e etc. para você gostar de algo, ok? Gostar é diferente da qualidade da coisa. Então, agora que nós falamos sobre tudo isso, qual é o problema meu com isso do Monark e dos outros? Porque o meu problema não é ele ter uma conversa de bar. O meu problema é ele querer defender essa ideia num ponto de achar que está correto, num ponto de achar que é assim que tem que ser, e ele não está tendo uma conversa de bar. Esse é o problema. Tem algumas questões. Vamos salientar agora os pontos principais, ok? Primeiro ponto. O Monark, ele chama pessoas para o podcast dele. Essas pessoas têm áreas de especialidade. Gai, isso quer dizer que ele tem que estudar profundamente sobre a área? Não, ele não tem que estudar profundamente sobre a área. Óbvio que ele não tem que estudar profundamente sobre a área. O que ele tem que fazer, então? Ele pode ter pelo menos uma noção da área, estudar um pouquinho, ler, ter perguntas prontas sobre o que ele quer fazer da área, ou se for levantado um assunto, ele ter pelo menos uma base de argumentação. Não precisa ser um jornalista, não precisa ter noções para tudo, até porque eles falam sobre vários assuntos e não apenas o assunto da área que a pessoa que é especialista é chamada para falar, ok? Isso é o primeiro ponto. Ter um interesse pelas pessoas chamadas. Que muitas vezes ele não aparenta ter. Ele só vai falando e não importa o que ele vai falando. Segundo ponto. Lembrando, ele não precisa ser o jornalista fodão, não é essa a premissa do Flow Podcast, ok? Então não precisa ter, mas ele precisa ter um mínimo de interesse pelo que as pessoas trazem ali. O segundo ponto se a pessoa está falando de um assunto que você não é da área, que você não tem domínio, que você não sabe, então não teima com a pessoa. No mínimo diga, não sei da área, mas eu acho isso. E aí, por exemplo, a pergunta da Gabriela, o problema é que o que tornou toda essa treta grande é que a coisa que ela fez não foi nada demais. Ele falou, eu não acho que a educação no Brasil é boa. E aí ela perguntou, quais são os seus parâmetros? Ele não tinha. Então nem para uma conversa de bar, ele poderia ter jogado qualquer coisa, porque eu acho que todo mundo é ruim em matemática, porque eu acho que as pessoas não se importam em escrever, em saber português, qualquer coisa.
Ele não falou nada. Quando ela literalmente tancou ele, quando ela literalmente devolveu pra ele a coisa, ele foi incapaz de falar qualquer coisa. Esse é o problema. O problema é que ele foi pra tretagem. Ou não é nem que ele foi pra tretagem, mas ele fugiu do argumento, ele fugiu de qualquer discussão. Ele matou a discussão. E isso é um problema, porque quando nós discutimos áreas de humanas, e aí entra sociologia, psicologia a depender, letras, que não é bem humanas, é linguística, mas letras, literatura, todas essas áreas, as pessoas acham que podem ir falando o que quiserem sem nenhum embasamento. Então, por exemplo, quando fala assim da educação do Brasil, todo mundo tem uma opinião da educação do Brasil. Mas aí, quando ouve um especialista, a maioria das vezes desconsidera. Isso aí é um dos problemas da área de humanas. Como todos nós somos humanos e todos nós vivemos a cultura humana, vivemos uma cultura brasileira, etc. Todos nós temos uma opinião e achamos que nós estamos certos, mesmo quando nós não estudamos sobre o assunto. E isso é um problema, você desmerece quem é da área e você acha que sabe alguma coisa mais profunda. Então, não é desmerecer o conhecimento comum, mas também não é ficar peitando o especialista, ok? Então, por exemplo, se fosse uma discussão de astrofísica e um astrofísico começasse a peitar o monarca, ele não ia fazer nada. Ele ia só, não sei o que, não sei porra nenhuma de matemática. Então, ele ia calar a boca. Ou se fosse alguma área especializada que ele não conhece e fosse de exatas, ele não ia fazer nada. No máximo ele ia falar, tá bom, eu entendo. Então, galera, um dos problemas também está relacionado a essa questão da área de humanas. Eu tenho minhas opiniões sobre a educação do Brasil e, no caso, eu sou professor. Sabe quais são os maiores problemas da educação do Brasil? Os maiores problemas da educação do Brasil são recursos para estudantes e para professores. E apoio entre escola e trabalho. Esses são os grandes problemas da educação do Brasil, que eu acho que a maioria das pessoas não percebe ou não sabe porque não é da área. Porque os alunos param de estudar porque eles têm que ajudar trabalhando em casa. Os alunos eles param de estudar porque eles não veem como eles podem pegar esse estudo dele e conseguir um emprego porque não tem ligação com empregos. A maior parte dos empregos do Brasil são por afiliação. Por afiliação, seja porque o seu pai ou seu parente é empresário, seja porque seu pai ou seu parente é um político. Não tem emprego para as pessoas que estudam no Brasil. A maioria dos empregos são oferecidos, são cargos oferecidos, seja em empresa particular, seja em empresa privada, em empresa pública. Então, não há esperança para isso. Se você estuda e não consegue algo, para que você vai estudar? E outras coisas, a profissão de professor no Brasil é um lixo. Não há nenhum investimento real para as pessoas quererem ser professores. É um subemprego no Brasil. Então você alia tudo isso e você vê que os problemas do Brasil são outros, que quando a maioria das pessoas vai dizer que a educação é ruim porque o método é ruim, e aí começa a levantar besteira de Paulo Freire, de não sei o quê. E o método no Brasil, alguns métodos são tão bons que são usados no exterior. O problema não é a maneira como a educação é feita, mas o arcabouço em volta, o apoio às instituições. Esse é um dos maiores problemas. E as pessoas não pensam assim. Então, é muito complicado ficar falando, e por isso que ela falou, quais os parâmetros que você está usando, por que a educação é ruim. Não teve nem como ter a conversa, porque ele não disse nada. E esse vem ao terceiro ponto do Flow Podcast, ok? O terceiro ponto. Por isso que eu falei da mediocridade. O problema do Flow Podcast é que ele se vende como uma conversa de bar, mas ele não é uma conversa de bar. Vocês entendem que ele não é uma conversa de bar? Uma conversa de bar, tá lá meia dúzia de pessoas falando besteira entre essas meia dúzia de pessoas. Quando você tem uma conversa que alcança centenas de milhares de pessoas, que é o Flow Podcast, alcança dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, você não tem mais uma conversa de bar. Você tem uma conversa de nível nacional que interfere nacionalmente nas pessoas. Então, o problema é que quando você está numa posição tão importante, e ele está numa posição importante, você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade. É só isso. Você tem que ter uma noção do que você está falando. Você tem que saber que você não está tendo mais uma conversa de bar. Você tem que ter um mínimo de noção do que você está falando. Se você fala uma certa coisa, desmerece um profissional, desmerece uma área, você está fazendo a cabeça de centenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Então, esse é um ponto central. E aí, por isso que eu falo, as pessoas não estão erradas em gostar do Flow Podcast. Tem coisas que eu também gosto do Flow Podcast, ok? O problema não é esse. O problema é quando a pessoa comete um erro, por que os fãs têm que defender o erro? Isso é uma coisa que já me incomoda pra caralho em todas as outras áreas que eu tô.
Veja que eu também faço análise de séries, de coisa de herói, de RPG, de jogo, de anime. E é sempre assim, fanboy, não, ele vê o erro, só que ao invés de entender o erro e tentar ser mais crítico, o fanboy tenta atacar as pessoas que estão criticando. Tipo, o Monark errou. É simples, ele errou. Ele, na posição que ele tá, ele tem que ter mais responsabilidade pelas coisas. É pedir demais isso? Vocês percebem que não é pedir demais? Ou será que vai ter fanboy dizendo que não? Não, o Monark estava certo. A partir do momento em que você alcança um nível tão alto, um nível internacional, pelo menos nacional, que é o deles, você tem que ter mais cuidado com o que você fala. Não pode mais agir como agia. O meu próprio canal, a maneira como eu agia quando eu tinha 1000 inscritos não é como eu ajo agora com 10 mil inscritos. Se eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou tomar muito mais cuidado com o que eu falo. E não é pra me censurar, ok? Isso não é censura. Isso é responsabilidade. Responsabilidade para com as pessoas que estão assistindo e você tem que ter noção do impacto que você tem. Pelo menos essa é a minha visão ética e moral. Quanto mais famoso, ou mais importante, ou mais influente, ou mais poderoso uma pessoa é, mais ela tem que tomar cuidado com o que faz e com o que fala, pelo bem de todos. Pelo menos essa é a minha colocação. Você pode discordar desse terceiro ponto. Mas é isso que eu queria falar. Se você gostou, dê like, deixa se inscreva no canal, vá no meu Twitch, twitch.tv/gaigaia, e meu Instagram, Victor Gaigaia. Eu espero que eu possa ter conseguido elucidar as questões e que fanboys parem de defender o erro das pessoas. Exijam mais. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Exija a qualidade do trabalho. Ok? É só isso. Valeu.